O Canadá só pode estar fabricando jogador em laboratório. A gente já tem na NBA o Zequieri, que mede 2,24 m, com 3 centímetros a mais que o Wembanyama. E eles também produziram o próximo prospecto da NBA, chamado Oliver Hughes, que atualmente mede 2,36 m. No momento do vídeo, ele ainda está jogando pelo Florida Gators, podendo ser o maior jogador da história da NBA. Até maior mesmo que Manu Tebow, por exemplo. Porém, eles não pararam por aí, já que Jeremy Gorrier é o novo nome falado no Canadá, já que o garoto atualmente está com 14 anos, já medindo 2,24 m, a altura do Zequieri, porém com idade ainda de passar por mais um estirão, o que pode deixar ele maior que o Oliver Hughes. Existe a chance dele ser o primeiro jogador com mais de 2,40 m, que ainda assim é uma altura minúscula comparado aos membros do canal, que você pode se tornar ao fim desse vídeo, ou agora se você quiser, por um valor simbólico para apoiar esse canal, enquanto você ganha os benefícios dele. Jeremy Gorrier ainda tá no 8º ano, ele tá longe ainda para chegar no colegial. E já que há anos a NBA não aceita mais estrelas vindo direto do ensino médio, ele vai ter que passar pelo mesmo caminho que todos os outros novatos passaram para chegar na liga. E ele não veio de nenhuma família de gigantes igual o Manu Tebow. A mãe dele mede abaixo do ombro dele, é o corpo dele mesmo que esqueceu de parar de crescer. E justamente pela idade que ele tem, que ele provavelmente ainda pode passar por mais um estirão de altura. Ele não é o primeiro jovem a viralizar com essa altura e ser comentado. Temos o famoso caso do Abiodun Adegoke, que inclusive já tem um vídeo no canal também. Um gigante que, ao contrário do que o Gorrier pode conseguir, nunca vai conseguir chegar na NBA. A história completa sobre Adegoke você pode conferir aqui no canal, mas resumidamente, Adegoke tem 2,36 m de altura e supostamente ele teria crescido para 2,41 m, o que já faria dele o primeiro jogador de 2,40 m na história. Inclusive, ele só parou nessa altura porque ele tem a coluna torta. Justamente porque a casa que ele cresceu na Nigéria era tão baixo para a altura que ele estava tendo, que ele precisava ficar torto para conseguir andar na casa dele. O que deixou ele corcunda, o que significa que ele poderia ser muito maior do que ele é hoje. E ele domina os campeonatos da idade dele, até porque ele enterra sem nem sair do chão. Porém, existem dois enormes problemas que o fazem Adegoke nunca chegarem na NBA, que também fazem dele um caso completamente oposto ao Gorrier. Primeiro que em quadra, ele tem todos os estereótipos negativos de um jogador extremamente alto. Embaixo do garrafão, ninguém faz bandeja em cima dele. E no ataque, ninguém tira a bola dele. Ele é uma máquina garantida de tocos e fazer pontos. Mas para ele ser essa máquina imparável, primeiro ele precisa conseguir chegar ao garrafão. E não ele só é extremamente lento, como ele é desengonçado ao ponto de tropeçar no próprio pé sozinho. Se ele for o último cara a correr no contra-ataque, quando ele chegar no lado do ataque, a jogada já vai ter acabado. Já cronometraram um tempo dele de 15 segundos para conseguir cruzar de um lado ao outro da quadra. Isso é metade de um ataque inteiro só para correr a quadra inteira. A real força da Adegoke é realmente empurrar os caras embaixo do garrafão. Mas para isso ele precisa chegar embaixo do garrafão enquanto o ataque ainda tá rolando. E isso já é o suficiente para o futuro da NBA dele ser fechado. Mas da parte de fora das quadras, enquanto a Adegoke jogava na MPEC Elite Youth League em Dubai, ele supostamente teria 23 anos enquanto jogava com atletas de até 18. Isso porque ele é mais um caso de jogadores que ninguém faz ideia de quando ele nasceu. E o único registro que fala sobre o Adegoke antes dele ter ido para Dubai foi uma matéria que dizia que na época ele já tinha 17 anos. Isso fazia o Adegoke ter 23 anos quando estava jogando com moleques muito mais novos. Então ele não só estaria jogando com uma desvantagem absurda de idade a seu favor, como nem mesmo com essa vantagem ele se destacava mais que os outros. Mas Jeremy Gorrier tá longe de ser qualquer situação igual a Adegoke. Primeiro, todo mundo sabe que ele nasceu em 5 de outubro de 2010, então idade não vai ser um mistério para ele. E segundo, que ele joga basquete desde os 6 anos. Então, praticando há 8 anos o esporte, 14 menos 6 dá 8, ele tem quase nenhum problema de coordenação e bem menos problemas de jogo que façam ele ser um caso parecido do Adegoke em quadra. Gorrier é muito mais próximo do caso do Wembanyama. O Wemby começou a jogar basquete com 7 anos. E quando ele estava com 14, ele estava bem mais magro
magro do que o Gourrier está agora. Nos lances dele, principalmente pela seleção do Canadá, dá pra ver que o Gourrier não é somente osso. Claro que você também vê ele e não pensa que ele é um caso de Dwight Howard, mas ele também não é nenhum caso de Chet Holmgren, que se machucou sozinho pisando no pé do LeBron, por exemplo. E provavelmente por também treinar há tanto tempo que ele tem a mesma complexidade que o Wemby, já que ele, além de saber jogar e aproveitar sua altura embaixo do garrafão, ele tem uma coordenação de bola muito boa, não só para a idade dele, como também para alguém da altura dele. O que é impressionante, porque mesmo ele batendo bola na altura de 2 metros, ele ainda consegue driblar e não perder a bola para armadores menores. E ele também consegue arremessar. Ele não conta só 100% com a altura para ativar seu ataque, o que é um ótimo ponto para ser um pivô moderno, que é cada vez mais cobrado ser mais versátil e ter arremessos do que só ficar jogando igual nos anos 90, enterrando e dando toco. Porém, ele não é o número 1 do ranking, nem entre os pivôs da classe dele. Dizem que ele vai ser draftado em 2030, porém tem sites que colocam ele também no ranking de 2028. Não sei aí quem tá certo e quem tá errado, ou se ele pode ser da classe dos dois, porque nesses questões de números, tem muito poucos dados sobre ele, principalmente porque ele ser do Canadá, então ele não joga tantas ligas, tantos campeonatos igual os americanos jogam toda hora, que fazem eles estarem em listas, estatísticas, scouts. Mas o primeiro lugar de um dos rankings que ele tá listado como pivô, temos Eric Dampier Jr. Ele é filho do ex-jogador da NBA, Eric Dampier, com 2 metros e 8 de altura, e Eric usa bastante da infiltração, porém ele usa também bastante recursos de pivô. Várias cestas que você vai ver, vai ser ele fazendo o gancho até de distâncias bem longinhas para acertar o gancho, e mesmo assim ele faz. E nesse ano, jogando 30 jogos, ele fez 3.5 pontos por jogo, 12 rebotes por partida e 2 tocos. E em segundo, temos Bamba Touré, com 2 metros e 13, mas com um jogo um pouco mais parecido que o Gourrier. Porém, eu só achei jogadas, não achei estatísticas nem dele e nem do Gourrier. O Gourrier, como eu comentei, não joga high school americano, então fica um pouco difícil. Mais um campeonato que ele foi posto contra outros atletas da mesma categoria dele foi na MSHTV Camp, que é um camp famoso, principalmente por aquele lance que tem o Julian Newman driblando parecendo um alienígena. Se você lembra dele ou não lembra, o caso do Julian Newman, que foi uma das maiores celebridades do basquete novo, temos um vídeo no canal também gigantesco contando a trajetória dele e a decadência dele. E nesse campo ele não só foi posto à prova contra outros jogadores da idade dele, como ele jogou contra Jalen Ekanen, o jogador número 1 da classe dele no Canadá. Eles não jogam na mesma posição, Jalen é small forward, então não foi um duelo direto de posições, mas nesse jogo deu pra perceber algo muito importante sobre Gourrier. É completamente injusto comparar ele com qualquer outro moleque da idade dele. O Jalen até conseguiu fazer uma cesta nele, mas a maioria dos lances dele, o Gourrier nem em quadra estava. E todos os lances que caíam na mão do Gourrier, ele conseguia driblar pra dentro e estender o braço pra ninguém pegar a bola. Às vezes no rebote ele só estendia a mão e já tava no aro. E isso pode atrapalhar ele inclusive. Claramente por ele estar jogando na classe com os garotos da idade dele, ele não consegue mostrar todo o seu potencial em situações que obrigam ele a superar desafios dentro de quadra. Pra ele é tudo muito fácil. Um dos melhores jogadores desse camp tem 1,60 m de altura. Ele bate na cintura do Gourrier. Como ele vai fazer qualquer coisa pra parar o Gourrier? Esse camp também não só serviu pra mostrar como ele é injustamente alto, ele mostrou ter controle de bola, ele mostrou ter coordenação, ele não é um caso igual Robert Bobrovsky, que você via ele andando em quadra, parecia que ele ia quebrar a qualquer momento, mas ele precisava de um desafio maior, ele tava jogando na dificuldade rookie do 2K, e nisso que ele foi colocado à prova, defendendo sua seleção na FIBA American Cup U16. U16 significa que é sub-16, então ele jogou com garotos 2 anos mais velhos do que ele, com 2 anos a mais de treino, 2 anos a mais de força e 2 anos a mais de seleção. Existe uma diferença em jogar na equipe com jogadores da sua idade e jogar na equipe 2 anos mais velho. Existe outra diferença completamente absurda entre jogar na seleção da sua idade e jogar contra seleções 2 anos mais velho, principalmente se tratando na diferença de nível da seleção de 14 anos para a seleção de 16 anos. Agora, infelizmente, ele só jogou uma média de 10 minutos por jogo. Isso é exatamente pisar em quadra no exato início de um quarto e nunca mais voltar a jogar assim que zera o cronômetro do quarto. Não é o melhor jeito de se fazer 50 pontos em um jogo, e já que estamos falando de um quarto FIBA, é 2 minutos a menos ainda do que comparado em jogar um quarto inteiro de NBA. Tanto que as médias totais dele foram de 2.5 pontos por jogo, 4.3 rebotes e 0.2 assistências. Porém, dos 6 jogos que compõem essas médias, uma dessas partidas ele jogou um total de 5
minutos. E mesmo assim ele ainda conseguiu pegar 2 rebotes e roubar uma bola. Tem jogador da NBA que em 5 minutos tudo que eles conseguem é ficar zerado. Mas se você for olhar as estatísticas partida por partida, você vai ver que o cenário é muito mais positivo. Como por exemplo, no último jogo da fase de grupos contra Porto Rico, ele jogou só 10 minutos, mas conseguiu fazer 6 pontos, acertando 3 de 5 cestas, ao mesmo tempo que também pegou 6 rebotes, anotou um toco e terminou com um plus-minus de mais 12. Dá pra se dizer que o pior jogo dele foi contra o México, que ele fez 4 turnovers e mesmo assim anotou 4 pontos, 5 rebotes, uma assistência e um toco, jogando só 13 minutos. E não acho que as cestas dele foi ficar parado embaixo do garrafão esperando a bola, igual eram as cestas do Adegok, por exemplo. Foram cestas bem mais contestadas, com bem mais jogo físico. A primeira cesta dele no Porto Rico foi enterrando em cima de 2. O que podemos adicionar nessa etapa é comparar a vez que Oliver Hughes jogou no U16, onde ele anotou de média 8 pontos, 10 rebotes e quase uma assistência por partida. Números superiores comparado a Gorrier. Porém, quando o Hughes jogou, não só ele já era um ano mais velho, já participando da IMG Academy, a mesma que também preparou o Zach Edey para ter seu jogo lapidado para jogar no NBA, como ele jogou uma média de 19 minutos por partida. Na semifinal ele jogou 26 minutos, quase 3 de 4 quartos de uma partida, muito a mais do que o Gorrier conseguiu jogar. Eles ficaram mais próximos mesmo no plus-minus dos jogos, onde os dois têm plus-minus parecido, acima de 10 e perto dos 20, mesmo com o Gorrier jogando menos. Mas mesmo assim, ainda não é muito justo julgar a produção de um atleta em menos de um quarto. O que dá pra admirar mesmo era a fisicalidade das jogadas, que era um desafio a ser testado, e a facilidade também de buscar os tocos. Tem um que ele nem saiu do chão. A previsão para Gorrier seguir o futuro no basquete é que seja fora do Canadá. Ele pode seguir o passo dos colegas canadenses e ir para a IMG, por exemplo, que, como eu disse, preparou atletas como Zach Edey e Oliver Hughes, que seguiram em caminhos muito positivos para sua carreira de atleta, mas que também tem um histórico muito vasto de jogadores que chegaram na NBA. Jonathan Isaac, Anthony Simons, Jerry C. Walker, Jet Howard, todos sendo draftados na NBA como escolhas de loteria. Existe um vídeo completo do treino do Satman Singh, o primeiro indiano a ser draftado para NBA, temos um vídeo gigantesco sobre ele no canal, que dá para entender a estrutura que a MG Academy tem para preparar seus atletas. E por que tantas estrelas da NBA passaram por lá. É uma ótima escolha. Mas até mesmo o pai dele deixou escapar que existe uma chance de que ele vá para a Europa. O que não é uma péssima ideia. O desenvolvimento do basquete europeu focado no basquete é superior ao desenvolvimento americano. Podemos pegar exemplos como LaMelo Ball, que passou por lá e melhorou seu jogo, ou até mesmo de atletas como Luka Doncic, Nikola Jokic e principalmente Victor Wembanyama, que tem a história mais parecida com Gorrier. Porém, necessariamente não sei se pode ser a melhor opção. Vários atletas da NBA brilham quando chega na hora de jogar o basquete europeu, mas quando chega a disputar na NBA, não passam de jogadores de rotação. Mas eu consigo ver sim as vantagens dessa escolha, caso seja esse o caminho que ele quer seguir. Ele parece ser um jogador que já tem bons fundamentos lapidados, e o basquete europeu pode impulsionar esses fundamentos para serem impecáveis. O motivo principal de que o basquete americano está entupido de prospectos que farmam highlights, mas não chegam na NBA, enquanto cada vez mais atletas da NBA chegam na liga e dominam o esporte. E infelizmente, Gorrier já faz parte de uma estatística que atletas da altura dele são mal vistos na NBA. Vocês devem lembrar de Tacko Fall ou até mesmo Manute Bol, que eu já comentei. Inclusive temos um vídeo gigante sobre ele, mais gigante sobre ele ainda no canal. E eles são só alguns dos 9 únicos jogadores em quase 80 anos de NBA que tinham mais de 2,25 metros de altura. E de todos eles, o único que se tornou nível All-Star foi Yao Ming. E todos eles, inclusive Yao Ming, eram imã de lesões. Mas diferente desses dois exemplos, Gorrier foca no basquete desde criança. Tacko Fall queria ser engenheiro quando entrou para a NBA. Manute Bol nem gostava de basquete, ele só mudou de ideia quando o primo dele apresentou para ele o quanto de dinheiro e o quão famosos os jogadores da NBA eram. A primeira enterrada na vida de Manute Bol, ele deu com os dentes no aro e quebrou 2 deles inclusive. Não tinha amizade nenhuma com o esporte. E a leva de gigantes que tem aparecido nos últimos anos na NBA tem tido desempenho muito melhor do que os gigantes das outras gerações. Tanto Wembanyama, com sua flexibilidade absurda e recursos infinitos em quadra, quanto o Zach Edey, que atualmente é o maior jogador da NBA no momento, mostrando que essas regras podem vir a se tornar exceções. O futuro, vendo de fora, é brilhante para o Gorrier. Ele só tem que aproveitar para fazer as escolhas corretas nesse momento. Porque tudo que ele escolher certo agora que é bem cedo na carreira dele, vai impulsionar infinitamente a chance dele para o futuro. Porém, tudo que ele escolher de errado nesse momento, vai regredir
regredir pro futuro dele tão absurdamente quanto as escolhas corretas. A escolha mais certeira que sobra de todas as opções do momento é você virar membro do canal, se juntando a essa lista de psicolindos que apoiam com uma quantidade simbólica que você pode conferir no primeiro comentário fixado. Você dá uma força para esses vídeos continuarem saindo no canal, principalmente agora que eu mudei toda a estruturação para parar de ser corte todo dia. Para além desses vídeos que já são carro-chefe, ter os vídeos mais trabalhadinhos de durante a semana, por mais que não seja todo dia, isso aí acaba pesando pro YouTube, mas pagando menos que uma garrafa d'água, você se junta a essa lista. Sabia que se você abrir mão de um fast food na semana, você pode apoiar o canal por 5 meses? É a melhor escolha que você pode fazer para sua saúde. Mais uma ajuda que qualquer duro pode fazer e não existe desculpinha para não ajudar, é se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nem os vídeos doc, nem os vídeos que vão sair durante a semana, que você nunca perderia se fosse membro, só tô dizendo. Além do grandioso like, que nenhum dos dois vai tirar o dedo da sua mão. Comente Jeremias se você ficou até aqui e comente alguma coisa sobre o tema. Ou você já tinha ouvido falar sobre o Gorrier? Você tem alguma opinião sobre o Gorrier? Você sabe algum documento aí científico que o governo tá tentando esconder sobre o projeto Gorrier? Você tomou água direito hoje? E para continuar seu dia, vou deixar aqui em cima o último vídeo estilo doc do canal, no mesmo formato que você viu esse daqui, só que com uma história muito mais profunda e bem mais trabalhada sobre NBA. E aqui embaixo, um dos vídeos que sai durante a semana, que é um pouco mais sobre atualidades, porém para quem é fã mesmo de NBA e de basquete, isso daqui é um prato cheio. Qualquer um desses dois é igual viajar em família. Muito obrigado por você ficou até aqui, eu sou o Psi Cabeça, tamo junto e tchau.